hoje com a nossa 10ª aula do curso C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo, oferecido por mim, professor Joás Mello, como requisito da disciplina de estágio docente do meu curso de doutorado pela FURB. E na aula de hoje, tendo em vista aí a minha tese e tudo mais, é a aula que eu mais esperei, a aula que eu mais queria falar, a partir de condensar muita coisa, que é a aula que a gente vai entrar na trilogia cósmica. Você pode passar para mim, por favor, e vamos estar tratando do primeiro livro, esse aqui bonitão, Além do Planeta Silencioso, ou Out of the Silent Planet, em inglês, o título original. Na aula de hoje, gente, a gente vai estar trabalhando, vamos introduzir um pouquinho da trilogia cósmica e vamos aprofundar alguns quesitos em relação a Além do Planeta Silencioso. Esse livro, curiosamente, embora as fontes originais sejam Magnum Opus de C.S. Lewis, existem muitos trabalhos feitos sobre Além do Planeta Silencioso, além, claro, do todo o resto da trilogia cósmica. Mas dos três, Além do Planeta Silencioso ainda é um dos mais estudados. Nas nossas próximas duas aulas, contando com essa 3, nós vamos estar analisando cada um desses 3 títulos dessas edições bem bonitas e caprichadas que a Thomas Nelson fez. Acho que ainda dá para encontrar, ainda tem no mercado. Gente, os 3 são esses que estão aqui: Além do Planeta Silencioso, Perelandra e aquela fortaleza medonha, ou That Higher Strength, como eu expliquei lá na aula inicial, a questão de tradução. Alguns traduzem como aquela fortaleza escondida, ou algo do tipo, aquela força medonha, enfim, algumas questões aqui com a tradução. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, logo no início da aula, para as datas. Percebam que em 1938 ainda não tinha começado a Segunda Grande Guerra, vai começar ali em 1940, por volta de 39 e 40. Então, Lewis escreveu isso daqui num clima pré-guerra, um clima ali de esquentamento, um clima ali de política. A gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre esse clima também. Enquanto Perelandra já foi escrito durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, e aquela fortaleza medonha no final já da Segunda Guerra. E esse livro, curiosamente, entendendo que, obviamente, Além do Planeta Silencioso foi o primeiro, há quem diga que ele fez Além do Planeta Silencioso como a União Terceira Guarda-Roupa, querendo fazer tudo em um livro só. Mas aí, quando ele terminou, ele, não, quer saber, eu acho que dá mais 2 bons livros. E aí, como dá para perceber, até pela dimensão de cada livro, ele foi expandindo e até concluir com um grandão aquela fortaleza medonha. Esse livro, gente, os seus biógrafos e os estudiosos da vida de Lewis comentam que ele foi gerado a partir de uma conversa com Tolkien, ali na reunião dos círculos. Eles, lá naquele papo de que não temos ficção científica que trabalhe conteúdos que a gente concorda, que trabalhe conteúdos que a gente gosta. Então vamos fazer sobre viagem no tempo e viagem espacial. E aí eles fizeram uma aposta ali e coube ao C.S. Lewis trabalhar com viagem espacial, dando origem assim à trilogia cósmica, que saiu grandamente, foi no papel e foi publicado. Enquanto Tolkien nunca publicou assim a sua parte da aposta, Ele falhou nessa parte da aposta. Nunca publicou assim o seu grande trabalho de viagem no tempo. Mas sobre esse assunto, ele tem alguns pontos inacabados, que é The Lost Road e Notion Blue Papers, que são alguns pontos que dá para ser encontrado no coletânea de pontos inacabados por aí do Tolkien, em que ele começa a enseja a trabalhar viagem no tempo, mas não chega a concluir o raciocínio, concluir a narrativa. Portanto, nessa aposta, apenas o Lewis quem ganhou foi a gente, nos brindou com essa bela coleção que a gente vai estar analisando nessa aula. Você avança para mim, por favor. Lewis e sua entrada na ficção. O Watts McGrath, ele vai comentar que Lewis ele adentra de fato a ficção, tendo em vista que as crônicas de Nárnia foram escritas tempos depois da primeira parte da trilogia. E o McGrath vai comentar o seguinte: a partir
fontes de apologética, entrando assim para a apologética narrativa, trabalhando aí conceitos da imaginação humana, transmitindo assim as suas perspectivas de cosmovisão. Então isso começou a perceber que as melhores formas de ficção científica podem ser consideradas um impulso imaginativo, simplesmente tão antigo quanto a raça humana, atuando nas condições especiais de seu próprio tempo. Gente, lembra que o Lewis nutre um grande apreço pelos contos de fadas? A gente já trabalhou isso muito nessas últimas aulas sobre as crônicas de Nárnia. Como se os contos de fadas tivessem ali um apelo ao imaginativo e ao conhecimento que outros tipos de narrativa não têm. Por isso ele privilegiou na sua grande obra, com 7 livros, trabalhar com contos de fadas. No entanto, ele nutre carinho e apreço semelhante à ficção científica. Por isso, suas grandes obras narrativas estão dentro desse grande gênero de contos de fadas, do maravilhoso e da ficção científica. E olha que interessante como ele vai descrever. Isso aqui é palavra do próprio Lewis, Atos de uma breve. Um impulso imaginativo simplesmente tão antigo quanto a raça humana, atuando nas condições especiais de seu próprio tempo. É como se, ao abreviar aquilo que viria, ao fazer uma ficção da ciência, a ficção científica ela trabalha conceitos de uma forma ímpar, de uma forma de um tipo apenas na mentalidade da nossa sociedade contemporânea. As motivações, gente, você deve lembrar, para entender melhor a introdução da teologia cósmica, tem que lembrar muito bem daquela aula que a gente viu no texto histórico, cultural, filosófico, literário, de C.S. Lewis. Acho que foi a nossa terceira aula do curso. Porque ele vai explicar, eu vou citar aqui as palavras do próprio Lewis em algumas cartas e na introdução do livro sobre histórias dele, em que ele mesmo vai comentar. O que me fez escrever o livro, além do plano silencioso, foi a descoberta de que um aluno meu levou muito a sério todo o sonho de colonização interplanetária e a percepção de milhares de pessoas dependem de alguma esperança de perpetuar a espécie humana em busca do sentido completo do universo. Um aluno do Lewis chegou para ele em determinado momento da sua vida acadêmica, professor universitário, e comentou para ele da esperança que tinha de colonização interplanetária, e o Lewis ficou muito preocupado. Por quê, gente? O Lewis ele vai colocar no grande espectro da colonização interplanetária, aliás, do cientificismo, que é a ciência utilizada para bens que não são altruístas, para fins que não são altruístas para o ser humano, ele vai colocar a colonização interplanetária aqui dentro. Por quê? Colonizar outros planetas, destruir vidas para aproveitar a nossa vida, como ele vai estar trabalhando aqui, e vai ficar muito claro no livro, não é justo. Uma vida não merece o preço de outra. Isso aí vai ficar muito claro nesse livro. O que imediatamente me estimulou a escrever foi Last and First Man, de Olaf Stapledon. A gente comentou um pouco sobre esse livro, sobre o Stapledon, na nossa aula de introdução de contexto histórico cultural. E um ensaio do livro Possible Worlds, de J.B.S. Haldane, os quais parecem levar a sério tanto a ideia de tais viagens, como viagens interplanetárias, como as perspectivas desesperadamente imorais que eu tentei colocar em Weston. Eu gosto de pensar em toda a ideia planetária como uma mitologia, e simplesmente queria conquistar para o meu próprio ponto de vista a questão da morte do todo, o que sempre foi usado pelo lado oposto. Gente, notem aqui algo muito interessante. No livro sobre histórias, aquele verdinho com azul do C.S. Lewis, ele tem uma carta que é a resposta ao professor Haldane. Por quê? O Haldane, ele fez uma resposta ao além do plano silencioso do Lewis, chamado Auto Warning, onde ele vai comentar muitos pontos negativos e uma crítica de fato ao livro do C.S. Lewis. E o Lewis vai fazer
ele não tentou fazer uma cosmologia, não tentou expressar conhecimentos cosmológicos novos. E quem acha que um ficcionista está comprometido com a verdade dos fatos, empiricamente, não sabe o que é uma ficção. É uma crítica muito legal que ele faz. Mas ele queria apenas pensar em toda a questão planetária como ontologia. Ele não estava interessado na distância da Terra para Marte, na distância da Lua, na distância do Sol. Ele não estava querendo fazer um ensaio de física no cosmologia, de astrofísica. Ele apenas estava querendo fazer uma ontologia com os planetas. Vai ficar muito claro isso em Perilana, que a gente vê na próxima aula. Utilizando os planetas para apontar para o que ele queria apontar, para que a gente vai estar discutindo a seguir. O Wells e Haldane, como esses dois estiveram muito envolvidos no contexto de que Lewis escreveu, no contexto em que Lewis escreveu. O Wells, gente, ele já tinha publicado falando sobre esse livro do Wells, que é assim, aqui o Walking in Morning, como eu tinha falado para vocês, o ensaio, publicado em 46, alguns anos depois da publicação do último livro, aquela Fortaleza Medonha. Ele aqui, o Haldane, vai estar tratando dos 3 livros, é muito interessante. Vale a pena, vai baixar na internet, tem o site do disponibilizou. Entrou e dominou. Mas o H.G. Wells, ele publicou aquele livro que a gente trabalhou um pouquinho, que é The First Man in the Moon. Falamos um pouco sobre ele na nossa aula de contexto cultural. The First Man in the Moon, a gente tem uma percepção que vai ser completamente invertida nesse livro do C.S. Lewis. É muito parecido com os personagens, as ocasiões, as situações, o enredo. Só que depois ele vai inverter proporcionalmente. Os selenitas, né, os habitantes da Lua que os personagens de H.G. Wells encontram, não vão ser, no caso de Malcolm, não vão ser seres simples, seres que vão ser enrolados pelos seres humanos, não. Vão ser pessoas muito inteligentes, vão ser seres muito inteligentes. Então ele vai inverter isso daí, é muito interessante. Olha que Chico comenta, não é 20.015 para 22.015. Além do texto precioso, é sem dúvida semelhante em estrutura e em alguns detalhes ao livro The First Man in the Moon, de 1902, muito mais antigo, de H.G. Wells, mas ele se opõe incisivamente em termos ideológicos. Toda literatura tem sua carga ideológica. E essa carga ideológica que o Luiz vai colocar em A Lei do Texto Precioso é diametralmente oposta a First Man in the Moon, que vale também mais uma ideia de artigo científico, fazer uma literatura preparada dos dois. Triunfos na ciência versus avanços éticos é o que o Lewis vai chamar de cientificismo. Lembra da dissecção que eu falei para você? Será que vale a pena? Tem a dissecção, né? Tem a taxidermia, que é onde quando o animal morre, as pessoas vão lá, abrem o animal, conhecem, fazem estudos anatômicos, usam a pele e tudo mais. Mas a dissecção era fazer esses estudos anatômicos, analisar o coração do animal batendo, o fígado, as partes do corpo, enquanto ele estava vivo, por isso dissecção. O Lewis estava muito complicado com os avanços científicos que comprometiam a ética. E ele vai chamar a atenção para isso. Gente, a gente não pode colocar a ciência acima da ética, porque se for assim, vamos chegar num ponto em que a ciência vai abolir o próprio homem, e aí a abolição do homem vai entrar para tratar exatamente desse assunto. Dissecção, darwinismo social e a eugenia. Se a ciência deve dispor, deve explorar o melhor do homem e colocar o homem mais capaz no poder para que prospere, para que no futuro dê tudo certo, a gente vai chegar nas perspectivas eugênicas, que quer dizer o que? O bom é o que vive. Então, o alienismo do Hitler, aquele mais capaz, aquele que tem esses traços e tudo mais, algo semelhante com os mundos e culturas, enfim, a eugenia, o Lewis vai indicar que, gente, cuidado com os avanços científicos, porque eles não podem comprometer a ética. Ele vai chamar a atenção para isso. E a ciência compromete a ética, ele vai chamar de cientificismo. Existe a boa ciência e existe o cientificismo. Ele vai se opor muito a essa perspectiva. Aqui eu já falei, pode avançar, por favor.
que é uma nota explicativa sobre a relação que ele vai ter com H.G. Wells. Porque é muito evidente, e se eu não me engano, ele até cita nominalmente o H.G. Wells. Olha o que o Wells diz. Algumas referências desrespeitosas a histórias anteriores desse tipo, que serão encontradas nas páginas a seguir, foram feitas com propósitos puramente dramáticos. O autor sentiria muito se qualquer leitor imaginasse ser ele tão tolo a ponto de apreciar as fantasias de H.G. Wells. Ele já deixa claro, ele não aprecia as fantasias de H.G. Wells, não seja tolo. Ou tão ingrato a ponto de não reconhecer sua dívida para com elas. Ao mesmo tempo, o Luiz diz: gente, não pense que eu sou tolo, eu gosto que aprecio as fantasias de Wells, mas ao mesmo tempo, não pense que eu sou ingrato de dizer que ele não colaborou, que ele não colaborou com a construção do imaginário social para o desenvolvimento dessa arte. Aqui está a capa do livro, pode avançar, por favor. Introdução. E aí eu vou fazer um breve resumo, não vou fazer um resumo tão alongado como o seu nosso imaginário, porque eu quero explorar mais tematicamente esse livro. O Ransom, gente, existe algumas formas de estimar a trilogia cósmica, e vocês vão encontrar por aí como a trilogia de Ransom, por exemplo, o Cambridge Companion para C.S. Lewis vai chamar de Ransom Trilogy. No entanto, vocês vão encontrar também a trilogia do resgate, porque ransom em inglês é resgate. E então, alguns tradutores, desapercebidamente, não se atentaram que ransom é um nome próprio. E aí, por exemplo, no C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, escrito por Lawrence McGrath, o capítulo que vai tratar da trilogia cósmica está como trilogia do resgate. Passou despercebido, nós não tem problema, somos todos irmãos. Ransom é o personagem principal e está presente nos 3 livros. No terceiro ele demora porque não apareceu. E ele é um filólogo, que era a profissão do Tolkien, e ele era também professor universitário, que era a profissão dos dois, Tolkien e de Lewis. Mas é muito interessante as similitudes que tem o Ransom com o Tolkien. O Lewis ele vai comentar em determinado momento que ele escolheu uma profissão que era uma profissão conhecida para ele, que é transformar o país como mecânico, num advogado, porque ele sabia a vivência de um professor universitário, sabia as limitações do conhecimento, então ele fez algo que ele conhecia, por isso ele é professor universitário. O Ransom está de férias, caminhando por uma cidadezinha no interior da Inglaterra, quando ele começa a apreciar algumas coisas da paisagem, até encontrar-se com uma senhora que desesperadamente clama: eu pensei que você fosse meu filho. Pensei que você fosse meu filho está trabalhando lá naquele casarão, e até pensei que você fosse o Harry, aqui, acertei na parte. Pensei que você fosse o Harry. Ele está lá trabalhando naquela casa alta, e o pessoal não está tratando ele bem. Ele volta muito estranho quando ele volta para a casa alta. E aí o Ransom, querendo só encontrar um lugar para descansar, para no outro dia completar a sua viagem familiar, ele se compadece dessa senhora e ele vai em busca do Harry na casa alta. A casa alta estava fechada, ele pulou o muro, ele escuta algumas coisas estranhas, ele pula o muro, ele avança, e quando ele chega perto, ele vê de fato o Harry, percebe que o Harry tinha alguns problemas mentais e ele era judiado por parte de duas pessoas, uma bem alta e forte, a outra nem tanto. Quando essas pessoas atentam-se ao Ransom, ele vai ali dizer: não, eu vim buscar o Harry, porque a mãe dele está culpada, e aí eles negociam, aí primeiro tentam enfrentar o Ransom: quem você vai vir para a nossa casa? E eles têm uma ideia. Essas duas pessoas são o Weston e Devine. Eles têm uma ideia: deixa o Harry ir. Ransom, e aí Devine reconhece o Ransom. Eles tinham sido colegas há muito tempo, e o Ransom comenta sarcasticamente que ele não era um tipo do aluno que estudava muito durante o tempo de faculdade. No entanto, o Devine apresenta o Weston para o Ransom, e o Weston, ele é um grande físico. Ele é um físico excelente, e ele de fato muito inteligente. O Harry volta para casa e ficam os 3 conversando. E eles drogam o Ransom. Dão uma bebida e drogam.
ali na Idade Média, que as pessoas iam para outras terras. Muito interessante, mas vamos seguir aqui. O Ransom, fascinado pela situação nova, ele vai começar a observar, ele abrindo espaço, afinal de contas, e ele vai dizer que muitas descrições que já fizeram de espaço para ele não se semelhavam aqui ao que ele estava vendo. Ele vai dizer que isso não era um espaço, porque espaço dá ideia de vazio, mas ele estava contemplando o céu, muitas luzes, muita beleza. Quando ele pensa, ele estava vendo a lua, na verdade era a própria terra. E aí ele, entendendo que estava sequestrado, entendendo que estava preso, tenta ali fazer um tipo de amizade, tenta descobrir por que o Weston e o Devine não tinham levado para lá, mas eles não deixam isso muito claro. E eles entram em discussões, gente, durante esse, e aqui eu coloquei só essas discussões para que vocês vejam como isso é tocante ao fator principal da narrativa que o Luiz queria expor. Eles entram em discussão sobre a vida extensão, sobre direitos humanos e avanços científicos. Tudo isso é trabalhado nessa narrativa durante esse, somente, não só somente, mas especialmente durante esse trajeto da viagem, até onde o Lourenço não sabia para onde eles estavam indo. Mas eles estavam indo para Malacandra. Malacandra é o termo, a forma que os malacandrianos, né, chamam o seu planeta. Malacandra, na linguagem terrestre, seria equivalente a Marte. Então, os marcianos aqui vão ser chamados de malacandrianos e Marte de Malacandra. Os personagens humanos são Devine. Devine é motivado à viagem espacial em busca de lágrimas do sol. Eu disse outra coisa, não lágrimas, mas são lágrimas do sol. Ele vai buscando isso daí. Esse líquido. E o Weston, ele é motivado nessa viagem, ele está buscando o que? Ele está procurando um novo lugar para colonizar. Ele imagina que a Terra não vai aguentar as mudanças climáticas, ele imagina que a Terra vai chegar em um ponto em que vai ser insustentável a vida humana. Então, Malacandra é um possível novo lugar e é isso que ele quer fazer. Ele quer causar, talvez até um genocídio em Malacandra, para que os seres humanos possam viver lá. E eles levam o Ransom, gente, em uma conversa só entre os dois, o Ransom ouve, eles revelam que levaram o Ransom como uma oferta humana. Na verdade, eles percebem que interessante como as pessoas faziam isso há muito tempo, experiência com pessoas que têm questões mentais, experiência com pessoas que têm deficiências. Eles tinham escolhido o Harry para oferecer aos malacandrianos. E aí vai ficar tudo isso muito claro no futuro da narrativa. Mas, como o Ransom atrapalhou os seus planos, eles levam o Ransom no lugar para fazer essa oferenda aos Sornes, que são habitantes de Malacandra. No contato com os malacandrianos, o Ransom, vou dar o spoiler para vocês, ele fala mais para frente. O Ransom, quando ele percebe que vai ser entregue aos Sornes, ele já imagina, né? E aí ele vai culpar o Gaviões por causa disso. Ele imagina que nas ficções da Terra, todo esse terrestre é terrível. Então ele imagina os Sornes como seres grandes, de fato são grandes e sanguinários. Eles querem fazer um sacrifício humano, querem ali aproveitar uma forma ou outra para destroçar o ser humano e o Ransom seria a vítima. Então assim que eles pousam em Malacandra, o Ransom aproveita a oportunidade para desaparecer. Nessa corrida que ele dá, Malacandra é um local que propicia a vida e a vida humana. Tem só algumas diferenças, vai mostrar uma imagem que um fã que está na internet fez de Malacandra. Ele entra em contato com o Ross. Gente, os grandes escritores, eles não se contentam apenas em criar uma narrativa. O Lewis, em Narnia, criou o mundo. O Lewis, na trilogia cósmica, ele cria mais de um. Em Perelandra, ele vai dar belas descrições da geografia do planeta Perelandra, e aqui ele vai nos brindar com belas descrições de Malacandra, mas ele não para por aí, porque ele vai criar também línguas. Existe a língua dos malacandrianos,
são os roça, e aqui é o plural de roça, isso é muito explicado, da até linguístico, da língua dos malacandrianos, que o Luiz faz questão de detalhar muito aqui. Então nós não temos só uma língua, nós temos também uma língua criada aqui para essa narrativa. Nós temos os Ros, no plural, que seriam esses seres aqui semelhantes a esse bichinho aqui que vocês estão vendo. Nós temos os Sortes, que são mais humanoides, que seria esse bicho aqui grandão que você está vendo. Nós temos os Fiftrili, leia como quiser, que seriam esses seres aqui, que tem aí uma mescla humanoide, mais parecendo com um tamanduá, ou algo do tipo. Nós temos o Oyarsa. Oyarsa, gente, é um personagem que ele é o líder supremo de Malacandra, mas ao mesmo tempo ele é um líder apenas do planeta. Ele não é o deus dos malacandrianos, porque o deus dos malacandrianos vai ser Maledido, ou Maledido, como queira. Mas o Maledido ele vai ser uma figura muito semelhante ao pai de Asa, ou na verdade ao próprio Asa. O Asa, que seria uma figura de Cristo. O Oyarsa, ele seria apenas um anjo, juntamente com os Edir. Tem estudos sobre a geologia dos Edir, que são seres transparentes, que flutuam, muito semelhantes de fato aos anjos da Bíblia. O Oyarsa é o Edir supremo que governa todo o país, todo o planeta de Malacandra. Então, ele governa os Brossa, os Sortes e os Fiftrili, juntamente com os outros Edir, mas presta contas a Maledido. Existem muitos estudos que buscam entender como é que o Luiz inventou esse nome, de onde é que ele chegou, mas são estudos especulativos. E, gente, cada ser desse é muito bem explicado na narrativa, que cada um tinha a sua especialidade. Os Gross, eles eram músicos, eles eram os poetas, e eles foram os criadores da língua de Malacandra. Todos os outros aprenderam a língua de Malacandra criada pelos Gross. Os Sornes, eles eram mais humanoides, eles eram também mais responsáveis pelo conhecimento científico, a filosofia, conhecimento, todos iam aprender história com os Sornes. Enquanto os Fiftrili, eles eram responsáveis pela engenharia. Quando você queria alguma coisa bem feita, alguma coisa construída, era com esse bicho feito que você ia ter que falar. Gente, e tem um momento que o Ransom ele vai, vou até botar a citação na frente aqui, o Ransom ele vai refletir. Os três seres têm atividades diferentes, têm aparências diferentes, mas eles vivem em harmonia. Naturalmente, a gente deve pensar que os Sortes seriam mais altos numa cadeia hierárquica, porque eles têm um conhecimento científico, mas não. Eles tratam os Roça da mesma forma que os Fiftrili. Não há hierarquia entre eles, exceto o Oyarsa, que de fato é o líder supremo para o local. O enredo, Ransom foge do sequestro, conhece os Roça, como eu já contei para vocês, e aprende a língua deles, até ter uns cânticos que eles têm. Vive aventuras com os Roça, tem uma caçada que ele vai, fica muito amigo dos seres, começa a ser fluente na língua deles, até que o Weston e Devine reencontram Ransom, e na tentativa de matar Ransom, ou de livrar Ransom da ameaça dos Roça, eles matam o Ross. E aí tem uma toda uma comoção, porque esse Ross era um grande amigo do Ransom, tem toda uma problemática ali nessa questão que vai ser desenvolvida na narrativa. Ransom, então, após esse momento de luto, da perda do seu colega, ele descobre que o Oyarsa de Malacandra quer encontrá-lo. Então ele vai fazendo um trajeto aí para se encontrar com o Oyarsa. No percurso ele conhece os outros seres de Malacandra, os Edir vão guiando ele, e ele conhece os Sordes, os temidos Sordes, ele de fato não cria muito medo dos Sordes, conhece os Fiftrili, que vão ajudar ali na questão de engenharia e tudo mais, até que ele chega perante o Oyarsa
Naquela ocasião, nós não chamávamos o seu planeta de Tucandra. O seu planeta não era silencioso. Por que o planeta é silencioso? Porque eles não conseguem se comunicar com a olhaça do nosso planeta. Por isso que é um planeta que está em silêncio por muitos anos. Esta é a maior e mais amarga de todas as histórias. Ele se tornou torto. Tem uma inglês aqui é bend. Ele se tornou inclinado, ele caiu. E aí você deve imaginar, creio eu, se já tem um background bíblico e cristão, da queda de Lúcifer. O Lúcifer aqui é indicado como o olhar, o líder do planeta Tucandra. Enfim, algumas citações de Cristo também dão a entender que o príncipe deste mundo, enfim, coisa do tipo, indicando que o mundo do planeta Terra ele está sob uma liderança, ainda que submissa a Deus, ainda submissa a maioria, como de fato vai ser explicado aqui, mas na liderança de Lúcifer. Ele tinha planos de entortar, levar a queda, todos os mundos. Houve uma grande guerra e nós os expulsamos do céu, dos olhares, e ele ficou preso em Tucandra, incomunicável com Malacandra, com Perelandra e com os outros planetas. Nós achamos que Malerino não entregaria totalmente ao todo o planeta de vocês. E há histórias entre nós de que ele tomou decisões estranhas. E aí, a decisão estranha já dá para a gente imaginar, lembrando da Leoa vencer o guarda-roupa, não é? A decisão estranha de Malerino, enfim, e a encarnação de Cristo e tudo mais. Essa daqui é um microcosmo do plano de salvação da Bíblia dentro do contexto de Alinho Silencioso. Mas esse não vai ser o nosso foco nessa aula. Você passa para mim, por favor? Reflexões de Rayson. Rayson, ele vai colocando pérolas de pensamento muito interessantes para a gente refletir. Elas não tinham sentimento, as raças, as diferentes espécies de seres de Malacandra, como eu tinha falado para vocês. A reflexão do Rayson é essa. Elas não tinham sentimentos desagradáveis, uma em relação à outra, ainda que houvesse algumas diferenças do tipo que acontece em um vagão de trem na Terra. O Rayson quer colocar que não existia preconceito com os malacandrianos. Os sós respeitavam os nós. Eles eram diferentes fisicamente, mas isso não importava. Porque eles eram Rinaldo, que é um grupo que a gente vai explicar mais pra frente. Ao ser questionado sobre a razão de temer, o Rayson explica o Oyasa, eu estou com medo de você. E ele vai explicar que o medo, o Oyasa vai explicar que o medo, estou com medo de você, Oyasa, porque você é diferente de mim e eu não posso vir. O Ransom, ele vai com essa frase indicar o medo mais comum da humanidade. O gênero humor no livro A História do Medo no Ocidente, ele vai explicar que o grande medo do ser humano é um medo diferente. E isso aqui bate muito com essa descrição do Luiz. Olhar-se, eu tenho medo de você porque você é diferente de mim. E a grande história da humanidade mostra que todo diferente ele não está só comigo. Uns têm medo de perder a vida e outros têm medo que o leva a matar. O Ransom teve medo de perder a vida. Ele teve um medo contínuo. E determinada narrativa era essa entrega para morrer, para preservar a vida dos malacandrianos. Mas o que não acontece? Um deles não se preocupou com nada, a não ser com o sangue do sol. E eu disse errado. O sangue do sol é o certo, tá, gente? Um deles quem? Um dos dois, Devine e Weston. Aqui o olhar você vai começar a falar dos dois. O Devine, um deles, não se preocupa com nada, a não ser com o sangue do sol. Porque o nosso mundo poderá trocá-lo por prazeres e por poder. Mas o outro quer seu mal olhar, diz o Ransom. Acho que ele destruiria todo o seu povo olhar para conseguir espaço para o nosso povo. E depois ele faria a mesma coisa com outros povos. O Weston, diferentemente das motivações egoístas e em busca de prazer, hedonistas do Devine, o Weston, ele queria causar um genocídio em Malacandra
povo que não é o meu. Aí está as implicações éticas de uma conquista científica representada por Weston. A questão de bombas e tudo mais, que está ali no contexto ainda da Segunda Guerra. Ele é aí o Oyasa, quando escuta isso, é muito interessante a construção discursiva que o Luiz vai fazer. O Oyasa escuta isso e fala, ué, mas ele tem alguma lesão na cabeça? Ele tem algum problema mental para fazer isso? E aí o Ransom responde, é muito interessante. Ele é mais erudito que eu, mas ele não sabe que existe um Malelio. O Ransom aqui ele vai conectar a moralidade à existência de um Malelio, que vai ser tratado também em abolição do homem, uma perspectiva divina para mostrar uma base sólida e absoluta para a moral. Por favor? E aí tem a reflexão de Ransom. O verdadeiro perigo não eram apenas os cínicos que viviam atrás de ouro como Devine, mas os idealistas como Weston, ou Wells, ou Haldane e toda uma galeria de todos os espertos com seu apoio a Stalin e sua convicção de que os fins justificam os meios, mesmo que seus fins incluam o genocídio. O chip, gente, no compêndio processo físico, ele vai no âmago da citação anterior, mostrando que não importa o quanto sábios esses caras sejam, o quanto de contribuições eles possam ter dados para a ciência, mas eles estavam no apoio forte a Stalin. No apoio a Stalin, embora as pessoas vejam o genocídio apenas Hitler ou algo do tipo, se a gente vê o Holodomor, se a gente vê os gulags, a gente vê que algo não tão diferente do nazismo aconteceu ali na União Soviética. Ainda sobre isso, o Chico comenta: Weston certamente pretende causar um genocídio em Marte, no Alacantara. Mas, no fim da década de 1930, quando Luiz estava escrevendo o genocídio da Terra, não estava muito distante. Os contadores de histórias do nosso mundo nos fizeram pensar que, se a vida é do nosso ar, ela é maligna. Se as o medo diferente, o ódio pelo estrangeiro, pelo alien, com as palavras inglesas, para estrangeiro é alien de alienígena, o alien que não é do meu povo, como inimigo, como ofensor, como destruidor, era um pensamento muito complicado. E o Luiz vai dizer que esse pensamento ele é embutido pelas narrativas que nos são contadas, principalmente pelo H.G. Wells. Você já deve ter lido, ou ao menos assistido, como o Brad Pitt, da Coca-Cola, o Guerra dos Mundos. Tom Cruise. Tom Cruise, né? Tom Cruise, exatamente, confundo muito o Brad Pitt com o Tom Cruise. É a premissa que está similar. Em que o extraterrestre chega para destruir, mas aí é uma questão evolutiva na Terra, falamos sobre esse livro na nossa terceira aula também. Uma questão evolutiva da Terra, eles não se adaptam, a seleção natural destrói eles e eles vão embora. Então, gente, é muito complicado essas perspectivas do alien, do que não é do meu povo, como um ser destruidor e maligno, necessariamente. O alien normal, como eu estou dizendo para vocês aqui, alguns trechos importantes que eu botei aqui para destacar das páginas do 74, do 75 e do 76. Nessas páginas, você vai observar o seguinte: o Weston, ele vai tratar com o Oyasa. O Oyasa é um ser majestoso, é um ser divino, ele tem essa relação com o divino. O Oyasa é tratado pelo Weston como como eu poderia dizer, é quase é muito complicado. Ele trabalha como se fosse um ser com uma grande deficiência mental, com um grande déficit cognitivo, e ele vai te falar como se fosse um ventríloco ou algo do tipo, tentando transmitir uma ideia, tentando convencer com bolinhas douradas ele a trocar. Muito interessante, isso nos lembra aquela narrativa de como os portugueses do Brasil, como os portugueses trocaram ouro, trocaram terras como se por espelhos ou algo do tipo. Olha que interessante, página 74. Meu Deus, como Devine seu próprio idioma, não me diga que eles têm um alto-falante. Ventriloquismo, respondeu o Weston em um sussurro. Muito comum entre selvagens.
feiticeiro ou o curandeiro finge estar em transe e faz isso. Ele vai colocando a sua perspectiva no outro. Uma das falas que ele fala pro Oiás: por que vocês tiraram nossos bang-bang? Nós com muita raiva de vocês, nós sem medo. Eu já lhe disse isso antes, respondeu Weston. Você não sabe lidar com os nativos. Isso aqui o Weston falando para o próprio Ransom. Você não sabe lidar com os nativos. Um sinal de fraqueza e eles vão pular nas nossas gargantas. A única coisa a fazer é intimidá-los. Weston tirou do seu bolso um colar brilhante com pontas coloridas, com certeza um material barato, e começou a balançá-lo na frente do bolso dos guardas, virando-se lentamente, repetindo: bonito, bonito, veio. Gente, muito complicado. Olha que interessante. Ele tinha consciência, a descrição do narrador, ele tinha consciência de que estava seguindo as regras mais ortodoxas para assustar e depois agradar a povos primitivos. Essa perspectiva do outro como primitivo, isso tudo é inculcado, isso tudo é incutido na nossa mente pelas narrativas. E aí a grande acusação da Joel. O outro todo, a narrativa semelhante à colonização, e olha que interessante, os da sua espécie têm algum tipo de lesão no cérebro, Ransom de Tucanga? Pergunta o Oiás. O Oiás está vendo essas idiotices que o Weston está fazendo, e ele pergunta: algum tipo de lesão? Vocês têm algum problema? E o Ransom, a isso ele vai responder: na verdade ele é mais erudito que eu, mostrando que a sabedoria do homem, a sabedoria, o cientificismo, a loucura perante aí tem uma reflexão bíblica aí no meio também. Tá bom? A questão moral, já estamos indo para o final da nossa aula. Acho que ele destruiria todo o seu povo para conseguir espaço para o nosso. E depois ele faria a mesma coisa com outros grupos. Gente, a questão moral é um dos pontos mais destacados por Lewis nesse livro. Vai ser ainda mais explorado naquela fortaleza medonha, que é o que ele vai dizer. Gente, se você quiser ler a Abolição do Homem em narrativa, lê aquela fortaleza medonha. Mas em A Língua das Sensações ele também vai abordar muito isso. Destruir o mundo com pessoas para dar vez ao meu, isso daí é completamente antiético. É você destruir uma nação para o bem da sua, unicamente por motivo de colonização, como aconteceu aí na história de colonização americana, tanto no norte quanto no sul. E tudo isso a gente vê historicamente como horrores colonizadores. Mas era exatamente isso que as pessoas ainda no século XX pensavam que iriam fazer, só colocando o outro, não como o outro no vizinho geográfico, mas o outro como o outro. A única coisa com que tanto os naturalistas latos, no caso geral, e estritos concordam é que Deus não existe, nem as almas, nem a vida após a morte. Assim também inexistem quaisquer valores morais irredutíveis e objetivos. E o Tagliaferro, também no tempo de compreender o processo disso, ele vai no âmago do argumento moral para a existência de Deus e para a organização da vida, que Lewis expõe aqui e que eu já expus, por exemplo, na aula de milagres. Ele vai dizer que sem valores morais objetivos baseados num fundamento absoluto, a vida não pode existir. E esse valor objetivo, ele deve estar fundamentado em Deus. Uma vez que Deus não existe, nem as almas nem a vida após a morte, não existem também valores morais
que essa conclusão que o Ruiz vai chegar, que os avanços científicos que vão segregando, que vão defendendo a eugenia, eles vão chegar a um ponto de que o que é ser humano? Se ser humano não é ser como o Ransom era, porque ele poderia morrer pelo avanço da raça humana, quem era essa raça humana que deveria tão ser defendida e tão ser colocada em primeiro lugar, se todos os outros poderiam morrer por causa dela? Então, a conclusão que o Goiás vai chegar, e o pensamento do Luiz em abolição do homem, também vai mostrar para a gente, é que se a ciência for avançando, e que se o pensamento científico for tomado como pensamento moral, o ser humano vai chegar num ponto em que o conceito de ser humano ele vai ser abolido. E esse é o ponto da abolição do homem. Você vai saber, por favor? Gente, essa foi a nossa aula de Além do Pensamento Silencioso, e mais discussões, mais questões, talvez